Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer o KDIF11, o Kinea Infra, mais um fundo de infraestrutura, um ativo que vale a pena ser conhecido para você, investidor, de repente pensando em diversificar a sua carteira. Trata-se de um fundo que tem um histórico bastante interessante, vamos entrar em detalhes nesse histórico. Vamos levantar alguns pontos também de atenção que o investidor deve ter em relação a esse ativo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos lá então trazer uma lista inicialmente dos ativos que compõem o portfólio. Aqui estão as principais posições, né? A gente vê aí várias empresas, algumas empresas até grandes. A gente observa que grande parte dele está indexada ao IPCA, e diferente de alguns fundos imobiliários, né, principalmente os high yields, né, a taxa pactuada desses instrumentos ela é proporcionalmente mais baixa, né? Isso mostra que são ativos um pouco mais seguros, estáveis, né, e tem uma condição bem diferente do que os fundos de papel normalmente, né, fundos imobiliários de papel. Trazendo aqui a Hélio Valgas Solar Participações, né, é um projeto ali de instalação de geração de energia solar, né, nessa cidade de Minas Gerais. Então, esse é o objetivo desse papel. A gente tem a Taesa, grande empresa conhecida da área de transmissão, né? Então, são 6 linhas de transmissão, totalizando quase 600 quilômetros. A gente tem a Águas do Sertão, né? Que são concessões, né, de distribuição de água e coleta de tratamento de esgoto, no estado de Alagoas, então empresa de saneamento. A gente tem a Comerc, também para geração de energia, né, então empresa do setor elétrico. A Rio Mais Saneamento, outra empresa da área de saneamento, agora na cidade do Rio de Janeiro, né, cidade de Rio de Janeiro e entorno, né, são 18 municípios no total. E a Tropicália Transmissora de Energia, outra empresa de transmissão, localizada na Bahia, ali um projeto de 260 quilômetros. Então o investidor já começa a perceber que esse tipo de instrumento, né, ele está relacionado principalmente aí a grandes obras, né, captação de recursos aí para desenvolvimento de determinadas regiões, principalmente aí concessões, né? Esse tipo, né, a característica desse tipo de investimento, né, ele traz aí empresas que são normalmente muito mais robustas do que o fundo imobiliário de papel puramente. Em uma visão resumida da carteira, então a gente tem 91% do patrimônio, né, em debentures, a taxa de PCA mais 7,35. Essa é a taxa média. E aqui temos os setores, né? Como eu disse, são setores bastante resilientes, né? A área de saneamento, transmissão de energia, geração solar, né? Já tem um fator aí um pouco mais maior de incerteza, que é a capacidade de geração futura, né, dessas plantas, mas ainda assim podemos dizer que é um setor robusto, né? E temos aqui rodovias, eólica, energia em geral. E aqui também um outro ponto que chama atenção são a qualidade dos devedores, né? A gente observa aí o rating de risco dos devedores é bastante interessante. Fique com a gente até o final, a gente vai trazer agora os detalhes financeiros desse fundo, para você ter uma ideia e analisando também um pouco do histórico dele, que é bastante interessante. Vamos falar então do resultado do último mês. Ele pagou R$ 1,35 por cota, né? Sendo que 65 centavos foram juros dos ativos, né? E 70 centavos foram a correção inflacionária. Interessante observar que nesse momento ali a correção inflacionária foi mais forte do que o pagamento de juros, né? A gente observa ali um histórico mais longo, né? Ele lá de 2017, né? Ele vem num rendimento ali, numa taxa maior, né? Do que tanto o IMAB quanto o DI, né? Então ele tem um bom rendimento ali comparado com seus benchmark, né? E aqui a gente tem uma tabela, a gente pode comparar ao longo aí de vários anos, né? Sempre a linha do meio, que é a cota de mercado, né? A valorização dela
Em relação ao IMAB, a gente observa ali que tem anos que ele performa melhor, tem anos que ele performa um pouco pior do que seu benchmark, mas de maneira geral o resultado tem sido positivo, né? A rentabilidade de quem entrou nas suas emissões, né? Então a gente tem aqui uma rentabilidade, quem entrou, por exemplo, na segunda emissão de 96%, né? Uma rentabilidade interessante desde 2018, né? Os rendimentos semestrais, então aqui a gente tem uma visão aí a cada semestre, quanto que o fundo conseguiu render por cota, né? Então também uma visão resumida ali, chama atenção, né? Principalmente ali momentos de inflação um pouco mais alta, a gente vê que o fundo consegue performar melhor. E nessa tabela fica muito mais claro. Deixa eu pegar o apontador aqui, a gente consegue ver, né? Então aqui temos o dividendo por cota, o componente da inflação e o componente de juros, né? Então a gente observa ali que houve momentos lá atrás, né, em que o fundo estava pagando mais de R$ 1 só por correção inflacionária. Depois veio caindo e agora, né, nos últimos 2 meses, né, ele já tem uma resposta aqui curiosa, né, ele já aumentou bastante aqui. E o pagamento de juros ali vinculado à taxa pactuada, né, dos instrumentos, a taxa média. Em termos de negociação, trata-se de um fundo que tem um volume de negociação bastante interessante. Aqui a gente vê nesse histórico mais longo ali. Ele tem uma boa liquidez para o investidor, né, que quiser investir nesse tipo de ativo. Vamos agora para a comparação, então, né? A gente tem aqui o KDI-F11 com outros fundos de infraestrutura, alguns até a gente já fez vídeo no canal. O dividend yield dele é mais baixo, né? Então ele teve um prejuízo aí, principalmente por conta aí da variação do IPCA. É um fundo de liquidez muito boa, tem um patrimônio grande de 2,8 bilhões nesse momento. Só que em compensação ele está com um preço aí mais próximo das suas máximas do último ano, né? Então é um ponto de atenção para o investidor que quer de repente entrar no ativo. Comparando a valorização da cota quem investiu há 1 e há 2 anos, a gente tem um resultado bastante interessante se a gente somar os dividendos recebidos. O ganho total de 15% contra 5% da inflação há 1 ano e 22% contra 11% quem investiu há 2 anos. Então, é um fundo que apresenta um histórico de fato bastante interessante para o investidor. Lembrando que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, né? E nesse gráfico a gente consegue observar, né, a variação da cota desde final do ano de 2022, né, ele apresentou aí um rendimento bastante interessante, né, um momento aí de mínimo, mostrando que de repente para o investidor é importante também conseguir aproveitar momentos de baixa do valor do ativo no mercado, né, para fazer a sua aquisição. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no KDI F11. Do lado positivo, ele tem uma boa diversificação de setores, né? A gente observou ali 3 setores principais, concentram aí a maior parte do portfólio, divididos até de maneira bem próxima. São setores resilientes, chamando atenção saneamento e transmissão de energia, né? São setores que dão uma certa robustez, uma garantia ali para recebimento dos papéis, né? Tem um histórico positivo acima da sua referência e tem boa liquidez e patrimônio líquido elevado. Do lado negativo, a indexação ao IPCA fez o fundo perder rentabilidade nos últimos meses, aqueles momentos em que a gente tinha um patamar de IPCA mais baixo, né? O valor da cota está mais próximo à máxima do último ano e o dividend yield é menor do que outros fundos similares. Também esse é um ponto a ser considerado pelo investidor. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.